golpe está consumado e o responsável é o Supremo Tribunal Federal. Essas foram as palavras do deputado federal Marcel Van Hatten após Moraes determinar prisão, início das penas dos condenados pela suposta trama golpista. É importante lembrar que neste exato dia conclui-se o golpe. O golpe está consumado pelo Supremo Tribunal Federal, colocando pessoas inocentes, pessoas perseguidas, pessoas que serviram a este país, inclusive militares, na cadeia, de forma ilegal e inconstitucional. Senhor presidente, esta casa precisa votar a anistia, precisa virar esta página. Van Hatten também cobrou Hugo Mota e Paulinho da Força por justiça, aqueles que estão presos há mais de 2 anos. Mas lembro que boa parte da direita, da oposição, votou em Vossa Excelência porque havia e há este compromisso com a pauta da anistia, com essa virada de página que precisamos fazer no Brasil. Hoje, mais do que nunca, Vossa Excelência tem ao seu lado o deputado Paulinho da Força. Rogo, deputado Hugo Mota, paute a anistia, viremos esta página, pacifiquemos o Brasil, olhemos para frente pelo bem da nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Serrão, tá então Marcel Van Hatten falando da anistia, falando aí que o STF consumou então um golpe de Estado. Quero te ouvir a respeito. Vale lembrar ainda, Marcel Van Hatten estava ontem no gabinete do senador Ciro Nogueira conversando, Rogério Marinho, se não me engano, Rogério Marinho conversando a respeito ali naquela reunião que a oposição fez a respeito justamente de quais os próximos passos da oposição e inclusive conversando a respeito da anistia. Pois é, que situação horrível passa o Brasil, né? Assustadora. Agora, a anistia é algo imprescindível e a oposição brasileira precisa ter clareza de um ponto fundamental. A anistia não pode ser só para o caso do 8 de janeiro. Precisamos de uma anistia que abarque todos os casos de perseguição à direita brasileira desde 2019. É uma juristocracia operando em ritmo golpista. Isso tem que ser dito claramente. Por que é um verdadeiro golpe? Golpe é quando existe um atentado objetivo ao Estado de Direito. Esse sim é um atentado, é um golpe contra a democracia, que é a segurança do direito através do exercício da plena soberania popular. No Brasil, não temos soberania popular há muito tempo. E a vontade popular, que foi manifesta com a eleição de parlamentares de direita, ela foi completamente sequestrada e violentada por decisões judiciais, a maioria delas provocadas pela esquerda ou por armação da esquerda para impedir que essa direita pudesse crescer ou até mesmo governar. A ironia dessa história toda que a gente não pode esquecer nunca. O 8 de janeiro está condenando pessoas com base na Lei de Segurança Nacional, que foi substituída pela Lei do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada pela esquerda por pressão do Supremo Tribunal Federal, que revogaria a Lei de Segurança Nacional se uma porcaria, se o entulho autoritário não fosse aprovado. E a ironia maior de toda essa história, a porcaria do entulho autoritário foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, cuja assessoria jurídica não mandou ele vetar aquela droga que seria usada contra os bolsonaristas no futuro. Então a gente não pode esquecer da tragédia brasileira iniciada em 1º de setembro de 2021. Ali começou a atual tragédia institucional que estamos vivendo, seu ápice nesse momento. Carol Esponza, quero te ouvir também a respeito da fala do Marcel Van Hatten, que é categórico: o golpe está consumado pelo STF. Diz que bom que a gente tem parlamentares como o Marcel, são poucos, tá? Repito aqui minha fala anterior, são poucos os parlamentares da direita que estão tendo a coragem de subir na tribuna para falar isso, né? A maioria é acovardado com medo do STF, né? A gente sabe que o STF simplesmente puxa dossiês ali dos parlamentares, então eles têm medo de falar. Por isso que é tão importante a gente votar o fim do foro privilegiado, porque daí esses parlamentares vão ser julgados em primeira instância. E a gente tem também, né, até inclusive com
uma fala do Marcel Van Hatten, que o Alexandre de Moraes rasga mais uma vez a Constituição, né, um pleonasmo, ele rasgando a Constituição, que é a violação do artigo da imunidade parlamentar, que os parlamentares já ficavam mais ou menos assim depois do Daniel Silveira, mas ainda se respeitava as falas na tribuna, e depois de uma fala na tribuna do Marcel, ele foi perseguido. Mas sobre esse ponto do golpe, queria complementar aqui, meu mestre, o que eu falo sobre golpe é que o maior golpe que a gente teve nos últimos 2 anos se chama Hugo Mota e Davi Alcolumbre, os dois que prometeram para a direita que pautariam anistia e prometeram para a esquerda que não pautariam anistia. A gente está aí, né? Eles só foram eleitos, eles só são presidentes das casas hoje por conta dos votos da direita. E está aí o golpe. Eles não vão pautar anistia. O Hugo Mota fala que vai pautar, mas se pautar, vai pautar uma anistia um pouco esquisita aí para que ela seja barrada no Senado, tá? Porque a gente sabe que a direita tem minoria no Senado Federal. Então eu estou batendo numa tecla já há alguns dias, que é o seguinte, já perguntei isso para alguns parlamentares de direita, inclusive ao vivo em outros programas, o que a Câmara dos Deputados, veja bem, não é o Senado pode pautar impeachment de ministro do Supremo, mas o que a Câmara dos Deputados vai fazer e pode fazer em relação a isso? O regimento interno da Câmara está lá previsto que você pode pedir o impeachment do Hugo Mota por abuso de poder. Se é verdade que a maioria quer pautar a anistia, como os deputados da direita vêm se manifestando publicamente, e o Hugo Mota vai fazer a mesma coisa que o Alcolumbre fez ao não pautar o impeachment, isso é abuso de poder. Então cabe aos parlamentares da direita pautarem o impeachment do Hugo Mota. Impeachment, gente, é um processo político. É a mesma coisa com o presidente. Se fosse um processo extremamente técnico, né, somente técnico, se a gente tivesse lei no Brasil, o impeachment do presidente Lula já poderia ser pautado, porque ele pedalou, né, no caso do pé de meia, pedalada fiscal, mesmo caso do impeachment da presidente Dilma. Então as condições existem, é abuso de poder. Resta saber o que a Câmara vai fazer, e eu espero que esses parlamentares da direita se movimentem nesse sentido, porque não tem nada mais importante no Brasil hoje do que a anistia. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.